quem você acha que se comunica através desses crânios? Quem é? O que é, na verdade? A gente tem algumas possibilidades. E por que eu falo algumas possibilidades? Porque vai depender muito de especificidades do crânio, propósito e tal, assim. Nós falamos que os crânios, eles são receptáculos para consciências. Essas consciências, elas podem ser das mais diversas. Então a gente pode estar falando de um espírito desencarnado, nós podemos estar falando de uma consciência de um ser multidimensional, de uma divindade, de uma consciência que não tem muito uma... Não seria, por exemplo, uma consciência humana, por assim dizer. Uma consciência multidimensional de seres que podem nem estar nessa dimensão. Pode estar aqui convivendo com a gente, mas não aqui necessariamente. Então, não se diz em carne e osso, é isso? Sim, sim. Você pode ter seres, deuses, potências, espíritos. Exatamente. Então, cada um tem uma particularidade. É onde a gente fala que existe uma, abre aspas, personalidade de cada crânio. Então, por exemplo, tem crânios que não gostam de ser tocados. Então tipo assim, não é o caso. Esses são bem dados. Hoje, não, fique tranquilo. Fique tranquilo. Mas tem alguns que não gostam. Tem, por exemplo, crânios, por um exemplo, que eles são... Tem esse rolê desse chamado de ter que levar para pontos específicos, porque ali essas consciências vão atuar, receber e transferir. Ali, na verdade, né? Sim, acho que sim. Ele cria... É a alimentação dele ali, né? É só você levar em consideração que todos esses pontos têm relação com os veios do dragão, com as ley lines, com as linhas de poder que percorrem o planeta. São grandes epicentros de poder, que podem estar atrelados a ruínas, por exemplo, como pirâmides, como centros de poder arqueológico e tal, ou em lugares que são de pura natureza, uma cachoeira, o alto de uma montanha, um lugar específico. Porque são encontros dessas linhas, e os crânios atuam muito intensamente dentro desses fluxos de energia. É como se eles fossem consciências que estão para nos ajudar em muitos aspectos, conhecimento, desenvolvimento, mas para também o planeta, num contexto de uma consciência mesmo planetária ali, entendeu? E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Dá por acaso para você, sei lá, comprar ou fabricar alguma coisa em relação a um crânio e você colocar nele uma consciência? Sim. Primeiro, vamos lembrar então que os crânios são receptáculos. Aceita hoje. Vamos lembrar que os crânios são receptáculos. Assim como o crânio que está no teu corpo, ele é um receptáculo da tua consciência, dos teus órgãos e tal. É um receptáculo. Muitos crânios, eles já vêm, cara. Eles já vêm ligados. A gente brinca que ele já vem falando. Então, por exemplo, o Irino, eu me comuniquei primeiro com a consciência antes de ter o corpo físico dele. Então, o Irino, ele não é o corpo físico. Ele é o receptáculo dessa consciência. Então, onde você utiliza para conseguir... É o nosso FaceTime. É como se fosse uma imagem. Tem gente que conversa, tem as respostas das imagens. Foda ali. Pensa que ele é um corpo, é o lugar por onde ele vai falar. Né? Então, esse receptáculo... Muitas vezes a pessoa ela tem contato com essa consciência antes da estrutura física em si. Que foi no caso, por exemplo, como esse daqui, que eu escutei ele falar e nem sabia que existia esse crânio ali. Então, muitos crânios de cristal são utilizados para fazer, por um exemplo, de forma cerimonial, como um receptáculo para uma consciência de um espírito. Então dá. E aí isso vai estar atrelado a fatores magísticos, ritualísticos, que você prepara e transforma aquilo num receptáculo. Cada caso é um caso. Sim. Sim. Por exemplo, todos os crânios que eu tenho, esse daqui em específico, ele tem uma particularidade, porque a energia que fala através dele, já tive contato com vários sacerdotes incas. Por quê? O cristal dele vem de uma região onde tinham muitos sacerdotes enterrados. Então, dentro desse processo de comunicação com esses espíritos, quando eu precisei buscar, por exemplo, algum conhecimento, veio através dele. Veio através... não é sempre a mesma pessoa que está falando por esse receptáculo. Diferente dela, por exemplo. Não muda a energia que está aqui, a consciência que está aqui nele. Ele sim, entende? Então, dá pra gente... Você pode usar para um feitiço, para ser uma efígie ali, de uma divindade, de uma potência, de um espírito. Sem Qual foi o primeiro que você fez aqui? Não, cara, o primeiro que eu tive é um pequenininho de cristal, assim, um pequenininho. E normalmente é assim, né? A coisa... ela começa a crescer, a se expandir, assim. Então, foi um pequenininho, que eu tenho ali até hoje, assim. O Irino é o que a gente chama, dentro dessa estrutura, de um crânio mestre. Então, o que é um crânio mestre, né? Tem toda uma relação com estrutura, com massa, com capacidade, com essa personalidade energética, né? Então, a gente tem aí crânios famosos como o Max, como Sinergia, como o de Mitchell Heads, o Sinergia não, o...
Como que é o nome do outro mesmo? Vai lembrar. Tem um que ele é um crânio que ele é feito de jade. A tradução dele mas ele não tá, felizmente ou infelizmente ele não tá à venda, ele é de uma coleção. Tá. Que tem relatos dele tipo, de ter feito muitas curas. Ele já era usado em tratamentos espirituais no período azteca. Então ele tem uma relação, eles chamam ele da Senhora do Milho, né? A tradução do nome desse crânio. Então são todos crânios mestres. E o que são esses crânios mestres? São crânios que possuem capacidades e particularidades específicas ali. Então, por exemplo, tem um crânio que eu gosto muito e é um crânio que eu quero ter a oportunidade de poder ter contato com ele de perto, que é um crânio que se chama Shannara, que foi um crânio que ele fez parte de uma tribo e de que ele era usado em cerimônias de cura e tudo mais, e ele foi presenteado pelo sacerdote dessa tribo que essa consciência precisava ir para um outro lugar. E ele é um crânio que as pessoas relatam experiências transcendentais quando estão em contato com ele, na presença dele. E de pessoas que tiveram curas, por exemplo, de doença que não consegue explicar. Entraram, foram conhecer o crânio numa feira, num evento assim, e depois saíram de uma sessão ali de meditação e conexão com ele, sem aquela patologia.